Bom, eu sou o Gálvaro Júnior, esse é o nosso 5.5, 5 vídeos semanais, 5 minutinhos por dia, sempre postados às 5 e 5 da tarde. São vídeos para meditar, praticar e transformar a nossa vida. Nosso desejo é que você seja cada dia mais praticante da palavra e não apenas conhecedor da palavra. E nós estamos na semana para falar de 5 heróis da fé que nos inspiram, que ajudam na nossa vida, que são referência de fé, de obediência, de prática, de atitude. São muitos os heróis na Bíblia, né? E eu escolhi 5 essa semana, mais para frente a gente pode fazer com outros 5. Mas eu quero falar hoje sobre Gideão, um herói improvável, né? Gideão era um rapaz que vivia a vida comum lá, como um homem comum, como eu e você, e de repente agora recebe de Deus um chamado para tirar o povo da opressão. Veja só quantas histórias a gente vê de Deus levantando homens e mulheres para poder tirar o seu povo da opressão. Ou seja, a nossa vocação agora em Cristo Jesus é que nós sejamos homens e mulheres de reconciliação, de tirar o povo do inferno, de fazer um apontamento para eles daquilo que tem. E o Gideão é esse herói. Os midianitas oprimiam Israel, eles eram saqueadores. Todas as vezes que Israel colhia, plantava, gerava frutos, né? Esse povo subia, saqueava tudo e ia embora. E eles tinham muito medo porque eles eram poderosos, numerosos, né? E aqui em Juízes, né, Gideão se torna um desses juízes, diz assim no verso 12: o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse: o Senhor está com você, poderoso guerreiro. Ah, Senhor, respondeu Gideão, se o Senhor está conosco, por que aconteceu isso? Onde estão todas as maravilhas que os nossos pais nos contam quando dizem: não foi o Senhor que nos tirou do Egito? Mas agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos de Midian. O Senhor se voltou para ele e disse: com a força que você tem, vá libertar Israel das mãos de Midian. Não sou eu quem estou te enviando? Ah, Senhor, respondeu Gideão, como posso libertar Israel? Meu clã, minha tribo, é a menor e menos importante de Manassés. Eu sou o menor da minha família. Eu estarei com você, respondeu o Senhor, e você derrotará os midianitas como se fossem um só homem. Olha bem, o Gideão é esse herói improvável, como eu e você. Gideão estava ali e ele fala para Deus: não, Deus, se o Senhor de fato nos amasse, essas coisas não estavam acontecendo. Cadê o Senhor daquele Deus que os nossos pais contavam? Porque muitas vezes a gente tem ouvido dos grandes feitos de Deus e olhamos para a nossa vida, para as dificuldades, para as limitações que podemos estar enfrentando e dizemos: bom, eu ouvi falar de Deus, mas eu não tenho experimentado esse Deus. Os midianitas oprimiam, eles estavam, escravizando uma vez mais, oprimindo os israelitas, e Deus ouve aquela situação e vai lá em socorro. O que Deus faz? Levanta homens e mulheres comprometidos. O interessante é que Gideão, como Moisés, não eram esses homens guerreiros, prováveis, fortes, e eram homens comuns, mas que pelo poder e autoridade que Deus concede a eles, eles se tornaram homens líderes muito importantes na história de Israel. E Gideão não é diferente. Gideão estava ali e ele diz: olha, eu sou da menor tribo e o menor na minha tribo. Mas é interessante que Gideão estava com medo, ele estava escondido dos midianitas, né? Mas olha só como Deus o chama. O Senhor apareceu a Gideão e disse: o Senhor está com você, poderoso guerreiro. E eu quero me atentar hoje para isso. A história de Gideão a gente já sabe, aquela que os midianitas estão acampados e haviam milhares de milhares. Os israelitas tinham alguns milhares e Deus vai eliminando, vai dizendo: é muito, até que fica 300 para tantos outros, midianitas, que estavam mais ou menos lá, mais de 400 homens no campo de batalha para cada um dos 300 valentes de Gideão. Bom, o que acontece? Gideão ouve a voz de Deus, reluta no primeiro momento, mas entende a tarefa que lhe foi dada e topa o desafio de caminhar segundo a vontade de Deus. Em nossa caminhada é assim, talvez a gente olha para o desafio que nós temos e diz: eu não dou conta. E Deus diz para mim e para você hoje: guerreiro, poderoso, poderosa guerreira, Deus está dizendo para nós: não tenha medo, eu sou com você,
eu quem estou falando, eu quem estou agindo através de você. E depois na história de Gideão a gente vai perceber que Deus queria apenas obediência, porque quem venceu os midianitas, né, não foi exatamente os grandes homens de Gideão, mas foram as ações de Deus sobrenaturais. Deus tem o sobrenatural para agir a seu favor. E ele vai agir. Então não tenha medo de se ver como um herói improvável. Mas ouvir a voz de Deus hoje, que está dizendo com você, é poderoso guerreiro, poderosa guerreira. Ser forte, ser corajosa, ser corajoso, porque o Senhor fará com que você herde a terra que ele prometeu. Que Deus te abençoe.